Começando mais uma videoaula de informática para concursos, focada no concurso de escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais. Hoje eu irei abordar algumas questões de informática da banca da FUMARC e o estilo de questão que a banca gosta de cobrar na prova. Então, da última aula abordamos o conteúdo 10, que era a respeito de segurança, tipos de vírus, cavalo de Troia, worms, spyware, phishing, parming e spam. Aí nessa aula eu irei abordar alguns exercícios e mostrar o estilo de questão da banca. Então a banca FUMARC, ela é uma banca que gosta de cobrar o conteúdo direto. Então ela não tem muito em relação à pegadinha. Então ela gosta de cobrar em relação ao conceito. Ela coloca respostas assertivas e não gosta de ficar enrolando muito no estilo de questão. Então vamos lá para a primeira questão. Ano de 2014, Banca FUMARC, órgão ALMG, prova analista de sistema. Analise as seguintes afirmativas sobre ameaças à segurança da informação. 1. Cavalo de Troia é um programa que contém código malicioso e se passa por um programa desejado pelo usuário com o objetivo de obter dados não autorizados do usuário. 2. Worms, ao contrário de outros tipos de vírus, não precisam de um arquivo host para se propagar de um computador para o outro. 3. Spoofing é um tipo de ataque que consiste em mascarar pacotes de IP utilizando endereços de remetentes falsos. Então vamos lá. Então a gente sabe que o cavalo de Troia, ou Trojan, a banca pode cobrar os dois conceitos, cavalo de Troia ou Trojan, mesmo conteúdo. É um código malicioso, então vamos marcando os conteúdos chaves. E se passa por um programa desejado pelo usuário com o objetivo de obter dados não autorizados do usuário. Essa resposta está correta, porque quando o Trojan ele ataca o computador, ele fica a maioria das vezes ele é instalado com software, por exemplo, baixe esse antivírus gratuito, baixe esse editor de texto gratuito. E se o editor de texto é um editor de texto pago e você tenta utilizar um software pago de forma ilegal, mas na maioria das vezes ele vai vir com código malicioso, um trojan embutido no software. Aí você vai instalar, aparentemente não irá aparecer no sistema operacional, então só com antivírus bastante eficiente para você conseguir remover o trojan. A finalidade do trojan, ele vai abrir portas, ele vai explorar vulnerabilidades do sistema operacional para outros tipos de ataque. Então a gente a gente é concurseiro, então a gente sabe que a primeira é verdadeira. Então se a primeira é verdadeira, então a gente já desconsiderou essa questão aqui, ó, que é a C. Então aqui a gente vai para a segunda alternativa, worms. Ao contrário de outros tipos de vírus, não precisam de um arquivo host para se propagar de um computador para o outro. Ou seja, quando a gente tem worms, a diferença do vírus é que ele precisa de um arquivo e ele vai se propagando no sistema operacional. O worms, na verdade, ele não precisa de um host para se propagar. Ou seja, ele mesmo ele tem a própria sobrevivência no sistema operacional, então ele não precisa de arquivos para se propagar. Então ele mesmo ele já tem esse conceito. Então a segunda questão também é verdadeira. O spoofing, esse conteúdo, esse conceito não está presente no edital, mas é importante estudarmos as questões da banca para termos ideia de que pode cobrar. Às vezes cobra um conteúdo diferente e você não sabe ele, mas você sabe os que vão cair, você já elimina direto. Então, o spoofing é um tipo de ataque que consiste em mascarar pacotes de IP utilizando endereços de remetentes falsos. Essa também está correta. Ele como se fosse ele mascarar o endereço IP de uma outra internet, de um outro host, utilizando o endereço IP dele. Então ele vai esconder o endereço IP e ele vai enviar mensagens, por exemplo, vamos falar um spoofing IP, que ele é um tipo de ataque que ele vai enviar um e-mail falso. Então ele envia um e-mail falso
com outros tipos de ataques maliciosos. Então, ele se envia o e-mail, mas ele não consegue receber. É como se fosse um ataque cego. Por exemplo, ele poderia usar um spam com um spoofing, e quando a pessoa clicar no link, ela tem um spyware também junto. Então, a resposta correta é a letra D. 1, 2 e 3. Ano de 2014, Banca Fumarc, órgão Câmara Municipal de Mariana, prova técnica de administração. Analise as seguintes afirmativas sobre noções de segurança. A utilização de senhas de acesso é um método comum para a autenticação do usuário. Correto. Quando a gente tem uma senha de acesso ou um login, para acessarmos algum sistema, alguma intranet, é necessário dar senhas de acesso para a autenticação do usuário. Somos concurseiros, então sabemos que a 1 está certa, a letra C já está eliminada. Antivírus são aplicações que visam proteger os computadores de ataques por vírus e outras ameaças semelhantes, tais como os worms e cavalos de Troia. Correto. Então aqui a gente sabe que os antivírus, a finalidade dele é a proteção. E ele fala de dois tipos de vírus, que é o worms ou trojan, cavalo de Troia. Sabemos que a 1 e a 2 estão corretas. Então aqui a gente, analisando as questões, eliminamos a letra B. Então sobrou a letra A e sobrou a letra D. Então a gente vai para mais uma opção. Spam é um fragmento de código embutido em um programa aparentemente seguro que pode roubar as senhas de e-mails do usuário. Isso aqui, o spam, na verdade, são mensagens indesejadas. Isso aqui ele fala mais em conceito de trojan ou cavalo de Troia. Então, nesse conceito aqui, a resposta correta é a letra A. Só apenas a 1 e a 2 são as respostas corretas. Ano de 2013, Banca Fumarc, órgão PCMG, prova técnico assistente da Polícia Civil Administrativa. De acordo com a descrição das ameaças à segurança de um usuário de computador, correlacione as colunas a seguir, numerando os parênteses. 1. Cavalo de Troia. 2. Worms. 3. Spyware. 4. Phishing. Primeiro, mensagem eletrônica que simula um remetente confiável para obter informações confidenciais como senhas ou números de cartão de crédito. A segunda, programas espiões que capturam padrões de comportamento de usuários na internet e enviam as informações a entidades externas. Terceira, programas completos que se propagam para infectar o ambiente onde se encontram. 4. Fragmentos de código embutidos em um programa para atrair a atenção do usuário, roubar senhas ou informações confidenciais. A sequência correta de cima para baixo é... Então, essa questão ela envolve todos os conteúdos que são cobrados no edital. Então, a banca é direta, ela gosta muito de conceito. Então é importante estudar bastante o conceito de vírus, dos tipos de vírus, para não errarmos as questões. Então vamos analisar um por um. Então aqui vamos lá no primeiro. Mensagem eletrônica que simula um remetente confiável para obter informações confidenciais como senhas, número de cartão de crédito. Então a gente vai analisar. Cavalo de Troia, a gente sabe que é um tipo de vírus que ele fica escondido para abrir vulnerabilidades do sistema operacional. O Worms também não é. O Spyware também não é. O Phishing, que utiliza essa informação. Então quando temos o Phishing, o que acontece? Aqui a primeira é a número 4. O Phishing, o que ele faz? Ele tem uma mensagem eletrônica que simula um remetente confiável, por exemplo, um remetente exemplo.com.br. Só que na verdade ele quer obter informações confidenciais, senhas, cartão de crédito, e aí aparece um link para a pessoa clicar. Então a primeira é o phishing. Então se a gente sabe que a primeira é número 4, a gente já elimina a B e a A. E a segunda, a gente olhando aqui pelo conceito, a gente sabe que a segunda é a terceira. Que a segunda opção é a número 3, que é o spyware. Então vamos analisar programas espiões. Então só das 3 primeiras letras, spy, a gente sabe que são programas espiões que capturam padrões de comportamento de usuários na internet e enviam essas informações a entidades externas. Então aqui a gente sabe, ou a C e a D, elas satisfazem ainda as respostas.
Então vamos para a terceira. Programas completos que se propagam para infectar o ambiente onde se encontram. Então aqui, se aqui a gente sabe que aqui é a 4, aqui é a 3. E então sobrou o 2 e 1. Então vamos lá, o cavalo de Troia e o Worms. Então vamos analisar. Os programas completos se propagam para infectar o ambiente onde se encontram. E a outra é fragmentos de código embutido em programa para atrair a atenção do usuário e roubar as senhas ou informações confidenciais. Então aqui, pelo conceito estudado nas aulas anteriores, a gente sabe aqui que a gente tem um Trojan e aqui a gente tem o Worms, que são os programas que se propagam para infectar o ambiente onde se encontram. Então a resposta correta é a letra D. Então temos phishing, 4, 3 spyware, 2 worms e 1 cavalo de Troia ou Trojan. Ano de 2014, Banca Fumark, órgão PCMG, prova investigador de polícia. Analisa as seguintes afirmativas sobre ameaças à segurança na internet. Cavalos de Troia são programas que atraem a atenção do usuário e, além de executarem funções para as quais foram aparentemente projetados, também executam operações maliciosas sem que o usuário perceba. Verdadeiro. Então aqui a gente já sabe o conceito de Trojan, então o cavalo de Troia, em relação às operações que ele faz, operações maliciosas. E aqui a segunda, o spyware são programas que coletam informações sobre atividades do usuário no computador e transmitem as informações sem consentimento do usuário. Ok, outro conceito de spyware. Então a gente aqui sabe que são programas maliciosos que eles ficam rodando a maioria das vezes segundo plano, escondido, e transmitem para uma entidade externa. A 3 é Parme, consiste na instalação de programas nas máquinas dos usuários para executarem tarefas automatizadas programadas por criminosos cibernéticos. Na verdade, o Parme ele modifica o arquivo de host. Então, ele modificando o arquivo de host, o usuário é transferido, ele sofre um ataque de DNS. Ele é transferido para uma página fictícia, uma página falsa, como se fosse a página do, vamos dizer, algum site de banco. Então você está achando que está acessando o site de banco, na verdade você sofreu um ataque de DNS. Mas essa aqui está incorreta, porque ele não instala, ele não executa tarefas automatizadas. Na verdade ele sofre um ataque de DNS. Então a resposta correta é a letra A, que é a 1 e a 2. Ano de 2013, Banca Fumark, órgão PCMG, prova perito criminal. Fragmento de programa que é unido a um programa legítimo com a intenção de infectar outros programas é denominado letra A, vírus, B, worm, C, spiders, D, cookies. Então ele quer saber qual programa que ele vai disseminar as infecções no sistema operacional. Então aqui, ó, essa resposta aqui, essa é bastante fácil. Então aqui a gente vamos marcar programa, vamos marcar infectar outros programas. Então se ele tem um software responsável por infectar outros programas, a gente sabe que é o vírus. Então o vírus tem essa função de disseminar, infectar outros programas, outros diretórios, outros arquivos. Resposta correta A. Ano de 2013, Banca Fumark, PCMG, analista da Polícia Civil, farmácia. Aplicações que capturam pacotes na rede e analisam suas características, também conhecidos como farejadores, farejadores de pacotes são A. Banners, B. Worms, C. Spiders, D. Sniffers. Banners não é. Worms a gente também já sabe o conceito, que os worms eles não precisam de um hospedeiro. O C, spiders, também não tem nada de conceito em segurança de informação e nem respeito de vírus. E o D são sniffers ou sniffers, que são os farejadores. Isso não está presente no edital, mas se perguntar alguma questão parecida, você sabendo os conceitos das outras, você não vai errar. Então a resposta correta é a letra D, sniffers, que são os farejadores. Eles buscam analisar os pacotes na rede, capturar os pacotes na rede. Eles buscam farejar. Resposta correta, D.
Ano de 2013, Banca Fulmark, órgão PCMG, prova analista da Polícia Civil, Tecnologia da Informação. O tipo de ataque na internet que tenta desativar os servidores de uma organização por meio de um grande conjunto de máquinas distribuídas que enviam dados ou fazem requisições simultâneas aos servidores da organização de forma excessiva é denominado a DDoS, de-phishing, de-parming, de DNS poisoning. Então aqui quando a gente tem essa questão também, é uma questão de que não está presente no edital, porque ele fala de ataque de grandes requisições. Então aqui a gente tem aqui grande conjunto de máquinas distribuídas que enviam dados ou fazem requisições simultâneas aos servidores da organização. Esse conceito aqui ele chama DDoS. O que esse conceito faz? A gente tem a grande rede de computadores e ele envia pacotes simultâneos, por exemplo, 1000 pacotes por segundo, 10.000 pacotes por segundo, a um endereço IP de vários servidores, de vários locais, e faz o tráfego do servidor ficar lento, porque ele vai receber uma grande quantidade de pacote e a aplicação que roda, toda a aplicação de um servidor roda em uma porta, ela vai receber tantas requisições que vai derrubar o servidor, que vai deixar de forma lenta, ele vai tirar o servidor do ar. Então a resposta correta é essa, DDoS. Então aqui temos DDoS, temos phishing, temos parming, que é a modificação do arquivo host, um ataque de DNS, e DNS poisoning. Então pessoal, espero estar ajudando a todos, curtam e compartilhem o canal, e obrigado e até mais.